Na calmaria, sou uma nuvem passageira. Na tempestade, um furacão sem rumo. Salve, salve, guys! Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E dessa vez eu tô trazendo pra vocês uma gameplay de Lee Sin, campeão esse que tá muito forte no meta atual. Principalmente que o meta atual agora tá girando em torno desses bonecos early game de dano físico, né? Assim como eu falei pra vocês no meu vídeo de Kha'Zix, o meta agora ele tá rodando muito pra esses campeões, lutadores assassinos. E o Lee Sin é a definição perfeita de um lutador que também faz uma função de assassino. Então é por conta disso que ele acaba sendo muito forte no meta atual. Não só por conta disso, como o Lee Sin também é um boneco muito opressor no early game. Você consegue fazer muitas plays com ele no começo do jogo, então acaba que a capacidade dele de criar um snowball na partida é muito imensa. Então, por causa disso que o Lee Sin acaba se tornando um dos junglers mais fortes nesse patch atual. Porém, pessoal, como vocês viram aí no começo do jogo, né, a gente está contra um hard counter do Lee Sin, que é quem? A Vi. Por quê? Porque a Vi, assim como o Lee Sin, também é um jungler muito forte no early game. Porém, diferente do Lee Sin, ela não tem tanta função de assassino. Ela countera muito o Lee Sin por conta que as skills que ela tem param os avanços do Lee Sin. Então, por exemplo, a ult da Vi, o Q dela consegue muito bem parar os avanços do Lee Sin. E acaba que se a gente é pego num counter gank, ou então se a gente é pego fora de posição, a gente acaba sendo muito punido pela Vi por causa disso. Praticamente não tem como você lutar de Lee Sin contra a Vi. Então, pessoal, a gente vai fazer de tudo para tentar ter um bom early game, principalmente por conta que a Vi ela tem uma fraqueza. Como o early game dela é muito bom e ela é um campeão que entra muito fácil na TF, ela é um campeão que é muito difícil sair dela. Ou seja, quando a Vi ela avança para cima de você, é muito difícil a Vi sair também junto. Ela só consegue sair ali se ela gastar um flash, ou então se o cooldown da primeira skill dela acabar resetando e ela conseguiu jogar a primeira skill para trás. Então, assim, a Vi ela tem essa fraqueza. E como no nosso time a gente tem uma Nami, uma Ahri e um Mordekaiser, que são bonecos que lidam muito bem contra esses outros bonecos de engage, assim como a Vi, a gente não deve ter nenhum problema nessa partida para lidar com essa Vi, ok? E pessoal, se você perceber, lá no outro time eles têm o que? Eles têm o Yone, que tá usando uma barreira, e uma Vi. Ou seja, nesse jogo aqui é praticamente obrigatório você fazer um corte escudo. Por quê? Porque além de ajudar você na TF, também vai ajudar você no X1. Caso você estiver numa side, tentar pegar o cara desprevenido, ou então tentar fazer algum objetivo, esse corte escudo vai ajudar muito. Por quê? Porque o Yone, ele com certeza vai fazer ali uma sedenta por sangue. E ele ainda tá usando barreira. E a segunda skill do Yone também dá escudo pra ele. E a Vi tem muito escudo no W dela. E ela também provavelmente vai fazer uma gargolítica mais pra frente no jogo, quem sabe. Então, tendo esse pensamento, você já sabe que você tem que buildar, praticamente obrigatório, o corte escudo. Principalmente também para poder ajudar o seu time, pra gente tirar essa sobrevida deles, que é o escudo. Principalmente nesses dois bonecos, que são dois bonecos que pegam muito escudo. Bom, pessoal, nesse momento aí de jogo vocês devem estar percebendo que tá muito calmo o nosso early game. A gente não tá conseguindo criar tantas jogadas. Então, quando você estiver nessa situação, a principal coisa que você deve fazer é ficar prestando atenção no mapa. Por quê? Porque o jogo ele nunca tá 100% calmo. Uma hora a bomba explode e o jogo fica caótico. Então, assim, o que você mais tem que prestar atenção nesse momento de jogo é no mapa. Tanto você quanto seu time. Se seu time morrer por conta que você fugiu de uma play ou de alguma coisa assim, não é problema, não é sua culpa. Você tem que avisar o seu time, você tem que pingar. Se o time viu e mesmo assim tomou a play, você não deve se preocupar. Então é por isso que você tem que prestar bastante atenção no mapa, principalmente para pegar inimigos desprevenidos. Nesse momento aqui eu percebi que a bot lane inimiga ela tava meio avançada, tava meio querendo fazer uma play na minha bot lane. Então eu fui lá embaixo para tentar agir. E é nesse momento aqui que o Lee Sin brilha, ok? O Lee Sin ele tem uma skill de gap close, que é o W dele, que além de servir para você avançar nos seus inimigos, ele também serve para te dar uma sobrevidazinha, ele te dá um escudinho. Não é um escudo muito grande, mas é um escudo ainda assim, é uma sobrevida, né? Então, como vocês acabaram de ver, a gente conseguiu fazer uma play na bot lane inimiga e a gente pegou muita vantagem aqui agora, tá, pessoal? A gente conseguiu uma kill pro nosso ADC
ainda conseguiu uma kill pra gente, ou seja, o nosso early game, diferente do da Vi, tá sendo muito bom. Mas mesmo assim, pessoal, você não deve subestimar esses bonecos que são counters, ok? A Vi mesmo estando atrás, eu mesmo tendo mais itens na frente do que ela, ainda assim ela continua sendo um boneco bem perigoso pra gente. Principalmente por conta que ela tem muito mais força, ou seja, ela é um boneco muito mais forte que o nosso no geral e a gente não consegue bater de frente com ela nesse early game. O que você tem que fazer aqui é o que eu tô fazendo, criar vantagens pro seu time, distribuir a vantagem pelo mapa e aí isso se compensa lá no late game, ok? Pessoal, uma coisa muito importante que você tem que ter em mente para você melhorar na jungle e você ser um jungler melhor é você dar tracking do jungle inimigo. O que é isso? É você falar pro seu time onde o jungle inimigo tá. Basicamente é isso. Vocês viram que eu tinha acabado de terminar o meu head. Eu sabia que a Vi tava pro blue side. Eu sabia que a Vi tava pelo menos por perto. Pinguei pro meu time que a Vi tava por ali. E o meu mid simplesmente ficou no mid sabendo que a Vi poderia dar um gank nele. Então, tipo assim, pessoal, se você avisou pro seu time que o jungle inimigo tava perto e mesmo assim o seu time ficou e não saiu, não é culpa sua, tá, pessoal? Não precisa xingar. Se você for xingado também, não tem problema, muta o chat. É muito comum, né, o pessoal xingar a gente por conta que a gente não avisou, não pingou, ou então o cara levou o gank e a gente não gankou de volta e o cara reclamou, mas isso é completamente normal, tá, pessoal? Não tem pra que você se estressar com isso. A coisa mais importante que você deve fazer nesse momento é mutar o cara ou então muta o chat, que aí você consegue jogar sua partida tranquilamente, ok? Lembrando que não tem só uma pessoa na partida, tem mais 4 com você, então não é porque uma tá reclamando que o jogo tá acabado, o jogo não é um v1, então assim, dica muito importante que se você tem a mentalidade para fazer isso, e fizer isso, você vai subir muito de elo, ok? Aqui percebam uma coisa. Eu terminei a orquestra e em vez de ir no mid ou em alguma lane pra soltar ela, eu fui roubar os campos da Vi. Por quê? Porque eu tinha essa informação. Mais uma vez explicando. Se o jungler inimigo morreu e ele não te entregou os buffs dele, é porque ele não tem buff. Se ele não tem buff, é porque ele tem os campos open pra você farmar. Então essa é uma dica muito importante, que se você tem essa visão de jogo e você consegue roubar o jungle inimigo nesse nível, você vai conseguir subir muito de elo, porque você vai passar muito no farm de outros junglers. Percebam, eu farmei o red da Vi, farmei praticamente todos os campos de lá, só deixei as pedras e farmei todos os meus campos também. Olha só pra isso, eu tô quase com 3k de gold na frente da Vi, quase com 4k de gold na frente da Vi, tudo porque eu sabia o tracking da jungle dela, sabia que ela não tinha farmado o red porque ela não me entregou o buff dela quando ela morreu, e com isso eu consegui saber se eu poderia roubar ela ou não. Como eu sabia também que ela tinha ido pro dragão, porque eu olhei pro mapa que ela tava lá no dragão, eu pude roubar os campos dela e com isso eu consegui abrir essa vantagem gigantesca na frente da Vi, ok? Se você tiver essa visão de jogo, você com certeza vai subir de elo. E você com certeza também vai conseguir ganhar qualquer matchup, seja ela counter ou não. Pessoal, uma coisa que eu falei, mas eu vou falar aqui de novo, é que se você tá com junglers early game, se você tá com junglers que você tem que distribuir vantagem pelo mapa, você nunca quer fazer algo sozinho, ok? Percebam que aqui eu tava junto com meu Mordekaiser e minha Ahri e tinha um Vladimir solo lá no bot. Imagina se eu vou solo lá pro bot, perco aquela kill do Yone e ainda assim perco essa kill no Varus. Imagina o tanto de vantagem que eu não ia perder caso eu tivesse ido lá para aquele bot para tentar parar ou tentar matar aquele Vladimir. Então assim, pessoal, esse é o tipo de coisa que você tem que ter em mente. Sempre que você tiver com jungles que tem um early game bom, que tem uma capacidade de snowball gigantesca, você quer sempre jogar pro seu time. Você nunca quer jogar sozinho. Mesmo que aqui nessa partida eu consiga sim ter um bom x1 contra o Vladimir, ter um bom x1 contra aquele Varus, contra aquele Yone, eu não quero jogar sozinho nesse jogo por esses motivos que eu acabei de falar. Porque você tem que criar vantagem no jogo, você tem que pegar mais kills dos inimigos para distribuir pro seu time e com isso acabar ganhando a partida mais fácil. Não é jogando do jeito difícil, do jeito errado que você vai conseguir ganhar uma partida, ok? É só uma dica para vocês que estiverem fightando de Lee Sin, é que você quer sempre esperar o erro do inimigo, ok? Então você nunca quer avançar para cima direto de Lee Sin, você quer sempre esperar o erro do inimigo ali para você conseguir agir, ok? Como vocês viram, eu dei um insec na cena. Eu só fiz isso porque era uma cena, tá, pessoal?
Se fosse o Varus ou o Vladimir, eu não teria feito aquilo, até porque eu não ia conseguir secar eles, eu tenho certeza disso. Por quê? Porque o Varus, ele tem a ult dele, que ele conseguiria me stunar. Aí eu ia ficar vendido, a Senna também ia me stunar, provavelmente ia morrer pro Vladimir. O Vladimir, ele poderia dar a força dele, e aí ele ficaria imune ao meu Insec. Então eu só fiz aquele Insec, pessoal, porque eu sabia que eu ia acertar aquele Insec. E também porque o meu time ia conseguir matar, porque, enfim, é uma cena, né? Não tem muito como ela sair daquele engage. Mas não façam isso, pessoal. Se é, tipo assim, se fosse a Vai ali, eu também não faria isso. Se fosse o Yone ali, eu também não faria isso, entendeu? Então assim, só faça essas coisas quando você tem certeza de que seu time pode matar, ok? E também não façam aquilo se você não tiver o seu W open ou então o seu flash. Eu tive que gastar meu flash para poder ensecar a cena, mas eu saí com meu W quase assim, e eu ainda quase morri pro Vladimir. Foi literalmente ali no detalhe que ele não conseguiu me matar. Eu consegui pegar um shieldzinho com o meu W, ele não conseguiu me matar. Então desse jeito a gente conseguiu, acabou saindo vivo e ainda assim conseguiu pegar uma kill na cena. Nossa ADC pegou uma kill na cena, ok? Bom, pessoal, como eu falei, se eu tentasse ali novamente fazer uma play precipitada, eu provavelmente ia morrer. Então você quer esperar o time inimigo para aí sim você poder responder. Você nunca quer avançar primeiro, você sempre quer esperar o vacilo do time inimigo para aí sim você conseguir fazer uma play. Nesse momento aqui de jogo eu vi que o Yone tava pro top e tinha duas pessoas no mid, então eu só fiz o dragão, era free drag, e eu acabei tirando a alma deles. Não tem mais como eles pegarem alma, nem a gente, mas alma nesse jogo é algo meio inútil. Os dragões do Wild Rift não dão tantos status, também não vale tão a pena. Os únicos dois dragões que valem a pena são o de fogo e o de gelo, e não tem mais como pegar alma nesse jogo, então acaba que lutar um próximo dragão, ou então contestar os dragões nesse jogo em si não fazem tanta diferença. Mesmo se o inimigo tiver um dragão de fogo, um dragão de gelo, um dragão de água, ou então um dragão da montanha, como alma não faz tanta diferença, até porque as almas não são um game changing do jogo, entendeu? Não são também nenhuma condição de vitória, então se você luta para tentar pegar a alma, saiba que não vale a pena se matar em dragão, não vale a pena fazer nada disso. E acaba que é mais perca de tempo, e a única coisa que vale a pena você pegar na alma dos dragões é a luta. Você pode chegar ali depois na luta e acaba pegando uma kill, acaba entregando uma kill pro seu amigo, entregando a kill pro seu aliado, e acaba que isso vale muito mais a pena do que pegar o dragão em si, ok? Bom, nesse momento de jogo, pessoal, falando um pouco mais da partida, vocês viram que a gente conseguiu criar muita vantagem no mapa, a gente conseguiu ficar muito forte. Nesse momento a gente sola praticamente qualquer boneco aqui desse jogo, ok? Qualquer boneco, não sendo a Vai, é claro, como eu falei, ela é counter. E essa aqui é uma... como é que eu posso dizer? Uma representação melhor disso, olha isso. Mesmo eu tendo muito mais farm do que a Vai, mesmo eu tendo muito mais itens, a Vai ela quase nos sola. Se a gente ficasse ali mais um segundo, a gente com certeza ia morrer. E é isso que eu tô falando, pessoal. Se você acelerar o early game bem, se você pegar bastante kill, distribuir bastante vantagem pro seu time, você consegue sim ganhar esse jogo dessa maneira, ok? Nesse momento eu vacilei. Eu não deveria ter morrido aqui, tá? Eu poderia ter saído vivo assim que eu chutei o Yone. Meu time poderia muito bem ter matado ele e ter saído vivo tranquilo, normal. A gente conseguiu pegar o Barão. Meu time jogou muito bem. Mas tirando esse erro, né, pessoal, que você não deve cometer numa partida, porque isso pode ser literalmente um erro decisivo para você ganhar ou não. Porque sem mim ali, meu time poderia muito bem ter perdido o Barão e o time dos caras virar a partida. Então, preste atenção nesses erros para você não cometer na sua partida, ok? Bom, pessoal, agora não tem muito mais o que narrar, né? Já expliquei para vocês sobre a matchup, já expliquei sobre os itens e basicamente não tem muito mais o que narrar. Se vocês fizerem isso em toda partida que vocês forem jogar, vocês com certeza vão ganhar. Se você não ganhar, tudo bem, paciência, não dá pra ganhar todas as partidas mesmo. O seu time vai trollar, você vai trollar, você vai perder partidas, mas você também vai ganhar partidas, ok? Você mais ganha do que perde no jogo estatisticamente, pessoal, não tem pra onde fugir. Ok? Então, assim, se você assistiu até aqui, comenta alguma coisa, comenta saudades. E então é isso, pessoal. Valeu, falou, deixa o like, se inscreve. Fui!
that my mind is breathing in. Break out, I've got to see. Spent all my life holding all of it closely. I played it innocent, a feel of discontent. I'm finally facing it all, fearless. Burning the bridge that keeps us. I'm here and I'm feeling exaggerated, that's what you assume. The story's over now, I must conclude. I am conflicted, watching where I step still, hanging in the balance. Not the life I want to live, I want to take it all. Standing tall, fear I weighed the person you are. Oh, break out, I've got to see. Spent all my life holding all of it closely. I played it